Bom, para apresentar a mesa sobre a segurança pública, chamo ao palco a senhora Cida Trípode, especialista em políticas públicas e gestão governamental da CEI. Convido também os palestrantes, senhor Misael França, professor e coordenador do Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão da Segurança Pública da UFBA. E o senhor Jadson Santana, economista e técnico da Coordenação de Estatística da CEI. Bom, o Jadson sentou um pouquinho distante, né, Jadson? Mas ele chega. Bom, eu passo a palavra à senhora Cida Trípode para conduzir esta mesa. Cada palestrante terá 15 minutos para a sua apresentação. Ao final, teremos um bloco de perguntas da plateia. As perguntas deverão ser feitas por escrito. Se precisar de papel e caneta, podem solicitar a equipe de apoio do evento. Alô? Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu quero também, Acácio, fazer a mesma coisa que você falou aqui na abertura. Eu quero cumprimentar a mesa em nome de todos os servidores públicos do Estado da Bahia, servidores, funcionários e terceirizados do governo do Estado da Bahia. Então, bom dia a todas as autoridades em nome desse povo todo, tá certo? E eu vou começar. Eu tenho um desafio aqui enorme, porque falar rapidamente sobre segurança pública é muito difícil, gente, porque segurança pública implica em muitas coisas, em muitos fatores. Então, eu vou tentar ser sucinta, que não é uma característica minha, eu gosto de falar muito, eu adoro a palavra, mas eu vou tentar ser sucinta e também passar para as grandes contribuições que estão aqui ao meu lado, que vai ser a contribuição do professor Misael e do nosso querido Jadson. Então, eu queria que colocasse, por favor, a minha apresentação para que eu pudesse seguir o roteiro, senão eu vou viajar demais aqui. Cadê? Pronto. Então, começando a dizer o seguinte, que segurança pública é muito mais do que o simples combate ao crime. Não quer dizer que o combate ao crime seja importante. É fundamental o combate ao crime, mas pensar segurança pública é muito mais. Então, pensar, e a gente tem que levar em conta o que eles já falaram aqui um pouquinho, que o tenente-coronel falou aqui, que é a sensação de segurança e a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente pensa, quando a gente pensa na qualidade de vida das pessoas, para uma mãe que mora na periferia da nossa cidade, que é mãe, que normalmente as mães das periferias elas assumem seus filhos sozinhas e são mantenedoras da família. Então, para aquela mãe, é fundamental que tenha creche, que ela possa deixar seu filho na creche para poder trabalhar. Então, para ela, a questão da segurança na vida dela é isso. E eu, só fazendo um parênteses, quando eu estava trabalhando em Novos Alagados, e eu estava estudando a transição das palafitas para as moradias de terra firme, quando eu estava lá, eu fui fazer uma entrevista numa casa e a senhora me disse assim, ela era merendeira, trabalhava nas escolas, fazendo comida para os alunos, para os professores e tal, e ela disse, para mim, é tão importante que meu filho, que fica em casa, ela tinha um filho especial, e ele não pode ficar sozinho, porque, às vezes, invadem a minha casa e fazem coisas horríveis com meu filho. Então, para ela, era fundamental que a casa dela fosse uma casa protegida.
Então, essa coisa da qualidade. E outra coisa, segurança pública afeta todos nós. Um professor me dizia, na semana passada, quando ele foi visitar a gente lá na Direste, que a filha dele não sabia o que era um bar de rua, que a filha dele nunca teve, com 25 anos, não tem a oportunidade de passear. Então, o direito de ir e vir, ele está completamente ameaçado, e é para todo mundo. E, assim, a gente não pode acreditar que a solução de ter carros blindados ou condomínios cheios de muro e de segurança privada, se isso é vida. Você viver com medo, assustado, que não pode ir na rua, você só pode ir no shopping. E ainda tem que ter cuidado, porque outro dia no shopping eu vi um puxar a arma para o outro na hora de entrar no estacionamento, porque alguém cortou a fila e o outro aí, a briga. Então, é outra coisa que a gente precisa pensar muito, como resolver essas coisas, né? E eu vou dizer assim, a gente está na nossa Constituição, a gente já tem legalmente isso escrito, né? Previsto na Constituição, apesar da fragilidade também que a Constituição tem sobre esse tema, mas ele coloca lá claramente que é dever do Estado, e do Estado de todas as esferas, né, do município ao Estado, ao governo federal. Então, todas as esferas estão envolvidas do Estado. É um direito do cidadão e é responsabilidade de todo mundo. Então, não dá mais para pensar segurança pública isolado, ou pensar eu sozinha, ou eu fazer uma crítica leviana, ou eu tenho responsabilidade sobre a questão da segurança pública. Então, e todo esse Estado de direito, de dever, de responsabilidade, ele ainda diz assim, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sobre a égide, isso é o que é o mais importante, dos valores da cidadania e dos direitos humanos. Então, pensar em segurança pública é pensar na garantia dos direitos, gente. É pensar que eu tenho direito, no meu território, a ter uma praça iluminada, a ter coleta de lixo, a ter infraestrutura de esgoto, ter escola em tempo integral, que eu posso deixar o meu filho em segurança e trabalhar, e saber que lá ele vai ter as 3 refeições, ele vai ter a oportunidade de pensar no futuro, ter a oportunidade de socializar com outros, aprender a administrar os conflitos. Então, isso tudo. Então, é esse o nosso papel lá na SEI, nessa produção de conhecimentos, apresentar subsídios, como o Edgar já falou, para as políticas públicas. Então, quando vocês abrirem a CEP lá, aí vocês vão ver lá, no final, que cada especialista que a gente convidou para falar, cada pessoa que foi ao nosso encontro conversar com a gente, propôs. Não ficou só na retórica ou no discurso. Ele veio para a prática e apresenta propostas e soluções, e que é incrível. Às vezes, coisas que a gente nem sequer se dá conta, como, por exemplo, a gente sabe que 70% dos problemas de CVLI está em 16 municípios do estado da Bahia. Então, a gente tem que ter o foco principal para esses 16 municípios. Isso falando de segurança pública, né? Das forças de segurança pública aqui, agora, nesse momento. Então, é um desafio enorme e complexo estudar a segurança pública. E qual foi a metodologia que a gente fez para isso? A gente fez o seguinte: a gente sabe que é um fenômeno complexo, que vai exigir transversalidade, vai exigir interdisciplinaridade, e que ele está relacionado a aspectos sociais, como eu já comentei aqui, aspectos econômicos, porque essa história de crescimento econômico só para uns não dá, né, gente? Tem que ter crescimento econômico para todos.
Então, a gente tem que pensar essa questão. Não dá mais para pensar a política, não dá para desprezar a política, porque a política é que decide tudo da nossa vida, até se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. Né? Então, a gente precisa levar em conta os aspectos culturais, históricos, tudo isso. Então, é uma manifestação, uma pluralidade a questão da violência e que exige pensar dessa mesma maneira. Então, é um desafio não só para o Estado brasileiro, não é só um desafio para a Bahia, como é para o Estado brasileiro, como é para o mundo, né? Hoje. Senão a gente não teria tanta guerra. Para que coisa mais estúpida do que a guerra, gente? E a gente vê essa migração de gente aí pelo mundo, desprovida de qualquer dignidade, né? Sem direito a nada, enquanto a gente não deveria ter fronteiras. A gente não deveria ter fronteiras. As pessoas deveriam circular livremente pelo mundo, né? Então, essa visão interdisciplinar, como é que a gente fez isso? A gente sabia dessa... Primeiro, qualquer estudo que a SEI se propõe e a Direste se propõe a fazer, a primeira coisa que a gente faz é estudar o assunto. Então, a gente começa a pesquisar, a escutar, a ler, a filtrar e estabelecer um mínimo de consenso conceitual no grupo. A gente começa assim. Depois, a gente vai para as rodadas de discussão. E aí, as rodadas de discussão é com gente do Brasil inteiro, com gente muito bacana daqui da Bahia também, porque aqui na Bahia tem pensador legal, viu? Né, professor? A gente tem muita gente aqui que está na busca de sair do encastelamento da universidade para a rua, para prestar conta para a rua. A gente tem muita gente empenhada em construir uma Bahia melhor. E aí a gente disse, olha, o único jeito da gente ver essa complexidade toda, estudar tudo isso, é através das mandalas. E aí eu vou apresentar as mandalas aqui para vocês. Vocês estão vendo aí as mandalas, né? Então, a gente viu a questão central da segurança pública, da violência, que a gente não pode falar em violência, a gente tem que falar em violências, porque são muitas violências, violência de raça, de gênero, a questão econômica, social, cultural, histórica, tudo isso a gente tem que ter visto. Então, a gente viu sobre aqueles RD ali, são as rodadas de discussão que a gente tinha com os especialistas. Então, a gente tinha, pensando no aparato estatal, a gente tinha a justiça, e a justiça, todo o sistema de justiça aí. O Ministério Público, o Poder Judiciário, polícias, defensoria, todo mundo, sistema prisional. Então, a gente ouviu todo mundo que trabalha nessa área da justiça. A gente ouviu o pessoal da gestão. Então, da gestão, a gente viu todos os parceiros do... Vixe, só tenho 3 minutos. Meu Deus, deixa eu correr. A gente viu só os parceiros do Estado, né, que trabalham, e a gente ouviu muita gente da segurança pública, especialistas em armas, especialistas em gestão mesmo, da segurança pública. A gente tem na segurança pública um grande parceiro de muito tempo, né? A gente sempre tem. Eu já trabalhei na segurança pública, tenho uma honra de ter trabalhado com esse pessoal, e sempre foram grandes parceiros. E também o social. A gente ouviu do social experiências exitosas na área de segurança pública. Foi muito legal, porque a gente precisa da sociedade organizada, a gente precisa que as comunidades interagem com a gente do Estado. Olha, quando eu fui, só um parêntesezinho rápido, quando eu fui trabalhar no Pacto pela Vida, eu fui multiplicadora do Pacto pela Vida lá em 2011, quando foi lançado o Pacto. E eu também fui multiplicadora, não só dentro da segurança pública, como eu fui multiplicadora dentro do Estado. E eu me lembro que, na época, isso é 2011, gente, não hoje não é mais assim, tá? Mas, na época, em 2011, o pessoal, a gente olha, CETRE,
vocês têm tudo a ver, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda da época, CETRE, você tem tudo a ver com segurança pública. Você precisa atuar nas comunidades, gerando emprego e renda à população vulnerável. Isso é segurança pública. E, na época, o pessoal tinha um pouco de dificuldade de entender essa transversalidade. Hoje, não. Hoje, dentro do Estado, isso já está muito claro, todos os servidores já estão cientes da necessidade de trabalhar essa transversalidade. No aparato do crime organizado, a gente ouviu o pessoal que trabalha com essa coisa de armas e ouviu o pessoal do narcotráfico. Do narcotráfico, do crime organizado e do narcotráfico. A gente sabe que algumas coisas a gente precisa avançar, né? A política de drogas, a gente precisa avançar nessa política de drogas. Eu creio que a gente não consegue ir para aquele deslocamento do eixo da segurança pública para o eixo da saúde, que era o que eu gostaria, mas eu sei que isso ainda é muito difícil, né, para as pessoas botarem isso na cabeça. Então, mas a gente pode fazer o possível. O quê que a gente pode fazer de curto, médio e longo prazo? A gente precisa sufocar o crime organizado. E a gente sufoca como? A gente sufoca cortando recursos, roubando os recursos dele, tirando deles os recursos e utilizando para construir as nossas políticas públicas essenciais. Então, é isso, as rodadas ocorreram assim. E depois, a segunda mandala, que é, e eu já vou encerrar, gente, desculpa aí passar um pouquinho, que é o seguinte, que já é a solução ou a apresentação de propostas que podem ser viabilizadas pelo governo, pela sociedade e tal. Então, a gente viu, não é bem... Quando a gente tem ali o paz social, eu quero deixar bem claro que não é a paz de paz e amor ou de pomba branca, não. Essa paz que a gente está falando aí é a paz na resolução dos conflitos. É aceitar que a nossa sociedade é uma sociedade de conflitos e que a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, a gente precisa fortalecer a nossa democracia, aprendendo a dialogar, a entender, a compreender. E aí é o encontro do outro. E isso a gente precisa reforçar cotidianamente, porque a gente tem um traço cultural aí autoritário na nossa genética e histórica, né? Então, essa paz social que a gente está colocando aí é exatamente ações que vão desde a justiça restaurativa, desde as experiências nas comunidades que são bem-sucedidas, que acabam... Porque, assim, a gente sabe que tem, na própria Salvador, a gente sabe que tem 7 municípios muito problemáticos. Então, a gente precisa entender a territorialidade, a gente precisa entender as evidências para poder trabalhar nisso, e foi assim. Então, eu vou encerrar, porque eu já falei demais, assim, dentro do meu tempo, e vou passar para 2 pessoas que vão trazer uma contribuição incrível aqui agora, que contribui para tudo isso. Agora, leiam o nosso trabalho, porque está muito legal. Tem muita informação importante que vai abrindo a nossa cabeça para pensar outras coisas, tá certo? Obrigada e desculpe aí ter excedido um pouco. Eu vou convidar o nosso professor agora. Ele tem... Olha, gente, se vocês olharem aí no livro, ele tem um currículo, aliás, todos 2, tem um currículo extraordinário, uma história aí grande. Mas o nosso professor, ele coordena o que a gente achou importante de colocar aqui agora, nesse momento. Não que nada fosse tão... Coordenou. Não que ele tem todas as coisas que ele faz, é muito importante, mas ele tem uma que ele coordenou essa questão do curso para a segurança pública, dos profissionais que querem estudar a segurança pública. Então, por isso que a fala dele vai ser um pouco focada nisso, mas ele tem
ele pode falar de tudo relacionado à segurança pública. Então, com a palavra, o nosso queridíssimo doutor Misael. Muito obrigado. Obrigado, Cida, a quem cumprimento, e também ao Jadson. Dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa manhã, saudando a toda a plateia, a todas as autoridades presentes. Dizer que a questão da empatia justifica muito da fala da Cida em relação a mim. Eu sou um professor universitário, né, da Faculdade de Direito, da UFBA. Realmente tive a honra de coordenar o mestrado profissional em segurança pública até o ano passado. E a gente tem se voltado para as reflexões em torno da segurança pública no Brasil, em especial no nosso estado, na Bahia. E eu gostaria de agradecer a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, pelo convite, né, para que a academia se faça presente, a universidade se faça presente em um debate tão necessário e complexo como é o que diz respeito às questões da segurança pública no nosso estado. É importante colocar que, em tempos em que a universidade tem sido bastante criticada como espaço de militância, né, como um espaço de disseminação de conteúdos político-ideológicos, a universidade, ao contrário de tudo isso, tem o dever, como a própria Cida falou, de dar uma devolutiva à sociedade, de entregar à sociedade as reflexões que são produzidas dentro dela. O conhecimento acadêmico não pode ficar encastelado, né, intramuros da universidade. E a Universidade Federal da Bahia, uma instituição de respeito notório, tem o dever, a obrigação de conversar, dialogar com a sociedade em busca, primeiro, da efetivação do tripé constitucional, ensino, pesquisa e extensão, e em prol de uma sociedade efetivamente mais justa, né, e igualitária. No meu caso, nós, na Faculdade de Direito, temos procurado fazer essa devolutiva, né, contribuir para o debate a respeito da segurança pública através de diversos núcleos de pesquisa, diversos grupos de pesquisa, e aqui eu destaco o papel relevante do mestrado profissional em segurança pública, que é uma parceria, é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Direito e a Escola de Administração da UFBA. Então, já percebam o critério interdisciplinar, realmente, que está na essência da segurança pública, não é uma questão de direito especificamente, não é uma questão somente de administração, de gestão pública, mas perpassa por diversas áreas do conhecimento, do saber. Nós temos, dentro da Faculdade de Direito, o Programa de Direito e Relações Raciais, capitaneado pelo professor Samuel Vida, que também se debruça sobre diversos aspectos da segurança pública. Nós temos o NESP, Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal, também lá na Faculdade de Direito. Já em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, nós temos o Laços, certo? Então, a UFBA está, como precisa estar, antenada para as diversas questões relacionadas à segurança pública, para cumprir o seu dever, né, de devolver à sociedade esse conhecimento. Mas, no que me diz respeito, no campo jurídico, né, que é a minha área, eu sou professor de Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal, trago as influências da segurança pública na minha própria carreira profissional, para além da pesquisa, porque tive a honra de, durante 7 anos da minha vida, ser perito técnico de polícia, né? Eu fui preposto da segurança pública do nosso estado, e desses 7 anos eu pude contribuir com o sistema prisional quando coordenei
a identificação criminal dentro da penitenciária Lemos Brito, então foi um período de muito aprendizado, o Jadson, para a minha carreira acadêmica e profissional, e contribuiu para esse interesse em refletir sobre as questões relacionadas às violências, como a Cida colocou muito bem, e a criminalidade. Então, a nossa reflexão a respeito do tema é que nós estamos diante de um direito fundamental. Numa perspectiva, numa órbita internacional, nós podemos situar a segurança pública dentro dos direitos humanos. E isso em consonância com as diretrizes da própria ONU, da Organização das Nações Unidas, que elenca uma série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que tem como 16º objetivo, ODS 16 da ONU, consolidar a segurança, a justiça em instituições eficazes. Então, nós estamos diante de um verdadeiro do direito humano, né? A segurança pública tratada como direito humano, na perspectiva dos direitos humanos, na órbita internacional. E o Brasil tem um compromisso com essa pauta. Numa perspectiva do direito positivo, nós podemos situar, como já situado por Cida, a segurança pública como um direito fundamental de todos e todas. Um direito fundamental que diz respeito a toda a coletividade e, portanto, a segurança pública deveria refletir os valores constitucionais que nós adotamos desde 1988. Nós estudamos, para quem é do direito aí, em direito penal e em direito processual penal, um autor bastante festejado chamado Klaus Roxin, um funcionalista teleológico que acabou de nos deixar, falecido esse ano. E Klaus Roxin abre o livro de processo penal dizendo que o processo penal é o sismógrafo da Constituição de um país. Eu tomo de empréstimo essas palavras para entender a segurança pública também como um termômetro, um sismógrafo da Constituição de um país. No sentido de que ela, segurança pública, deveria... A questão que se coloca é se ela reflete, de fato. É isso que nós pesquisamos. A segurança pública reflete os valores de uma sociedade que trata a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da República, que preconiza, logo no artigo 5º, o direito à liberdade, o direito à vida, à igualdade de todos, entre homens e mulheres. Então, a segurança pública, nessa perspectiva, sendo um direito fundamental, deveria espelhar, refletir os valores adotados pelo Constituinte de 88. O problema, Cida, o contraponto que se coloca, está relacionado às correntes deslegitimadoras do sistema de justiça criminal no Brasil e no Ocidente, como um todo. Eu estou me referindo às teorias da criminologia crítica e do abolicionismo penal. Essas correntes deslegitimadoras do sistema penal entendem que a segurança pública, como ela vem sendo efetivada, sobretudo nas sociedades regidas pelos interesses de mercado, onde as desigualdades são gritantes, essa segurança pública tem sido o privilégio de uma categoria só. Uma categoria qualitativamente hegemônica, que precisa ter os seus bens jurídicos protegidos, os seus interesses, os seus privilégios mantidos, contra uma imensa categoria de pessoas vulnerabilizadas, indesejáveis, que são colocadas à margem da sociedade. Então, esse traço é o que identifica nessas sociedades a segurança pública como algo seletivo. Mas nós, assim eu entendo,
professores e professoras, né, acadêmicos e todas as pessoas que estão predispostas a pensar sobre o tema, precisa ter a responsabilidade de não naturalizar certos estereótipos e superar estruturas cognitivas que, ao invés de contribuir para o debate, acabam acentuando mais ainda a ideia de que a segurança pública não deve ser para todos e para todas. Então, a segurança pública, numa perspectiva de superação de uma ideia de seletividade, como eu coloquei aqui, precisa ser entendida como um direito fundamental de todas as pessoas, para além da vítima. Para além daquelas pessoas, daqueles e daquelas que têm alguma lesão, né, que assistam a alguma lesão, sofrem lesão ou ameaça de lesão a seus bens jurídicos fundamentais tutelados pelo direito. Para além das vítimas que precisam, né, ou vítimas em potencial, que precisam ter a segurança pública eficaz, também aquelas pessoas que submetem à persecução penal também têm o direito fundamental à segurança pública. Estou me referindo a flagranteados, a investigados, acusados, apenados. Essas pessoas também fazem jus à segurança pública. A Constituição Federal não discriminou. A segurança pública é somente para essa categoria, é somente para a vítima. Quem pratica supostamente um fato etiquetado de delito também faz uso da segurança pública. E aqui eu gostaria de trazer um dado muito emblemático dessa minha fala, que aconteceu em abril de 2021, na nossa cidade, quando 2 jovens que tentaram furtar carne em uma grande rede de supermercado aqui da capital, na região da Garibaldi, acabaram sendo entregues nas mãos dos traficantes locais. E, no dia seguinte, apareceram mortos com todos os requintes de crueldade. Esses 2 jovens imploraram para os funcionários desse supermercado para serem entregues nas mãos, Tenente Raimundo, da Polícia Militar. Ressaltando que também as pessoas que se veem, né, num caso penal como supostas autoras de delito, fazem jus à segurança pública. E para concluir essa fala, que nunca é uma conclusão, né, é um ponto de segmento, e ouvir vocês, a segurança pública também é um direito dos próprios prepostos da segurança pública. Não há como entender a segurança pública sem o respeito àqueles e aquelas que fazem a segurança pública, que zelam pelos bens jurídicos individuais e coletivos em uma sociedade que aposta na segurança pública e que cobra diuturnamente energia por parte dos seus prepostos, dos seus trabalhadores. É necessário colocar aí esse registro, porque, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados de 2024, o Brasil perdeu mais de 30 mil policiais militares em 10 anos. Dentre as causas da baixa, má remuneração, alta taxa de homicídio e suicídio. Então, me parece que a acepção que nós devemos ter da segurança pública na órbita jurídica, em especial, que é o que eu pesquiso, é essa acepção que lhe confere o sentido mais amplo possível. Então, são essas as considerações iniciais que eu tinha a fazer. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Todas as palmas são merecidas. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tem que ser por escrito. As meninas estão aí do lado com papel e caneta, se alguém precisar, tá certo? E vocês fazem aí, a gente, depois da fala de Jadson, a gente vai olhando aí e tentar responder as perguntas de vocês. O nosso Jadson, ele é economista, ele é mestre em administração pública,
ele é técnico de coordenação de estatísticas da SEI. Ele vem desenvolvendo ações e indicadores como subsídios para tomar de decisões do governo do estado da Bahia. E o tema dele hoje é risco de vitimização por feminicídio entre as mulheres baianas. Ele vai trazer mais um pouquinho daquilo que a gente fala de evidência, de foco, para trazer para a política pública a tão eficácia que a gente procura, né? Eficiência e eficácia. Então, nosso querido Jadson, com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, doutor Cássio, coronel Raimundo, aos colegas, a maioria de todos eu conheço, e aos amigos presentes. Eu sou o Jadson, hoje eu trabalho na coordenação de estatística da SEI. Tenho mestrado em administração, mas hoje eu estou ligado ao programa de doutorado em economia na UFBA. Além disso, embora eu seja a pessoa que mais fala nessa área da temática de segurança pública, dentro da coordenação de estatística a gente já discute essas questões há um tempo. Alguns colegas, Luiz André, Alex, eles sempre trabalham de perto discutindo essa temática com a gente. Então, a gente tem uma equipe que já discute as questões sobre segurança pública há um tempo. Paralelo a isso, a SEI ela também faz diversos trabalhos na temática de segurança pública. A DPEC desenvolveu o Infovis, que é em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a SIAP mais especificamente, que divulga dados atualizados de crimes ou ocorrências criminais. A Direste está desenvolvendo essa revista agora específica, com a temática da segurança pública. Dentro da Distat, nós fazemos o Anuário de Segurança Pública do Estado da Bahia, que é uma publicação em parceria também com a SIAP, da Secretaria de Segurança Pública, e diversos outros trabalhos de forma pontuais. Hoje, especificamente, eu vou apresentar um trabalho que analisa a questão do risco da mulher, o risco de vitimização por feminicídios entre as mulheres baianas. Se puder colocar minha apresentação, eu agradeceria muito. Qual é a finalidade de nós discutirmos esse tema? Segurança pública hoje é um tema extremamente relevante. Antes ele era discutido dentro da academia, mas por conta da ausência de dados, disponibilidade de diversas informações, a gente não conseguia fazer testes empíricos, análises muito específicas sobre a temática. E hoje, com a sistematização, com diversos trabalhos de técnicos da área de segurança pública, nós temos acesso a diversas bases de dados sobre ocorrências criminais e outros tipos de crimes. Isso facilita muito com que sejam desenvolvidos estudos específicos voltados para a temática. Por ser mês da mulher, nós ainda estamos no mês de março, embora existem outros trabalhos que estão sendo feitos, tocados na temática de segurança pública, nós vamos tocar especificamente sobre esse texto. Esse material ele é derivado de um trabalho que nós fazemos em parceria com a Polícia Civil. A Polícia Civil, especificamente, ela quem faz todo o levantamento de boletins de ocorrências, de informações e registros criminais. Paralelo a isso, a Polícia Civil, recentemente, a ex-delegada, doutora Heloísa, que ela é a responsável, ela é a chefe da comissão de todos os delegados do Brasil, atualmente. E foi assinado um protocolo, na realidade, para a especificação de mulheres vítimas de violência que teriam uma probabilidade maior de serem vítimas de feminicídio. Mulheres vítimas de violência doméstica que teriam a maior probabilidade de ser vítimas de feminicídio. Então, esse trabalho, na verdade, ele referenda esse protocolo, que, na verdade, é um protocolo também que o Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que discute especificamente sobre violência contra a mulher, também desenvolveu, foi adicionado posteriormente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, esse trabalho ele traz referência à luz também para essa política que está sendo desenvolvida, que é dar prioridade a determinados grupos de mulheres que já sofrem violência e que correm um risco maior de serem vítimas de feminicídios. Se eu falar rápido demais, depois vocês me cobram, viu? Vou apertar o acelerador. Pessoal, desde o final dos anos 70, a gente observa que houve uma crescente demanda da sociedade para julgamento e punição dos crimes de violência contra a mulher. Como que o Estado brasileiro ele respondeu a isso? A primeira resposta do Estado brasileiro foi a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, que todo tipo de violência doméstica, violência contra a mulher, está abarcada dentro dessa Lei Maria da Penha.
Posteriormente, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Brasileiro, observou que os trâmites legais da Lei Maria da Penha eles não estavam sendo cumpridos de maneira corretamente. Ou seja, existia a lei para a proteção da mulher, mas, em contrapartida, havia ainda um número muito grande de mulheres que eram vítimas de violência e elas não eram protegidas ainda pelo Estado. Então, uma comissão especial, desenvolvida pelo Congresso Nacional, orientou que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele publicasse a Lei de Feminicídios, que é uma lei de 2015. O que é a Lei de Feminicídios? É uma lei que qualifica o homicídio de uma mulher pelo fato de ela ser mulher, por questões de gênero. Então, a partir de 2015, existe a Lei Brasileira de Feminicídio. Mais recentemente, o governo brasileiro atualizou a Lei de Feminicídios, em dezembro de 2024, para transformar o crime de feminicídio em um crime autônomo e automaticamente aumentar a sua pena de 20 a 40 anos de reclusão. Então, o Estado brasileiro deu uma resposta ao que é a demanda social para julgamento desses crimes e violência contra a mulher. E daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso. De maneira geral, aqui a gente tem um panorama mais recente sobre a vitimização por feminicídios de mulheres. Especificamente no Brasil, são em torno de 1.500 mulheres vítimas de feminicídio. Só para vocês terem uma noção, tem mais vítimas de feminicídio do que vítimas de latrocínio e vítimas de lesão corporal seguida de morte conjuntas. Conjuntas não, de forma separada, né? Se você analisa, por exemplo, todas as vítimas de latrocínio e todas as vítimas de lesão corporal seguida de morte, o número de feminicídios ele ainda é maior do que esses dois tipos de crimes separados. Isso é extremamente relevante e deve ser, de fato, foco de política pública. Quando a gente analisa 2022 em relação a 2023, a gente observa que há um aumento de 8% em termos absolutos do número de casos de feminicídio. E só para efeito de comparação, quanto que os feminicídios eles representam no total de homicídios de mulheres? Os feminicídios representam em torno de 37, 36, 38% dos homicídios de mulheres. Aqui embaixo, a gente colocou o que a gente chama de taxa de vitimização. O que é isso? É um indicador que a gente utiliza para analisar a dinâmica do fenômeno criminal. Se vocês observarem, de 2017 até 2023, a gente observa que é uma crescente dos casos uma crescente da taxa de vitimização de feminicídios. Né? Antes era uma mulher vítima de feminicídio no Brasil a cada 100 mil mulheres baianas, 100 mil mulheres brasileiras, e hoje você já tem essa taxa próxima a 1,4, 1,5 vítimas de feminicídio no Brasil. Isso indica o quê? Que trata-se de um fenômeno crescente. É um fenômeno em expansão no Brasil. Só que, paralelo a isso, a gente pode levantar duas hipóteses para explicar por que os feminicídios crescem no Brasil. A primeira delas, que é de caráter mais intuitivo, de caráter mais autônomo, é que, se crescem mais feminicídios, automaticamente é porque a violência contra a mulher ela também cresce. É a primeira percepção que a gente tem a respeito disso, né? Subentendendo que o feminicídio é um conjunto de atos contínuo, que o feminicídio, na verdade, é o resultado de um contínuo de atos de violência sofrido pela mulher, o ápice, né? de um conjunto de atos de violência sofrido pela mulher. A primeira observação é essa, a primeira explicação em tese. Crescem mais feminicídios porque crescem os atos de violência contra a mulher. E a segunda observação é que está relacionada com a questão tanto de mudança no processo, mudanças processuais dentro da forma como é registrado o boletim de ocorrência, da forma como é reconhecido isso, tanto quanto pela estrutura que dá atendimento às mulheres vítimas de feminicídio. A gente observa que há um crescente número de pessoas que têm conhecimento sobre a vitimização, mais pessoas elas têm acesso e facilidade de divulgar esses dados. Então, o que a gente pode subentender a partir dessas duas ideias é que há um crescimento da violência contra a mulher, que influencia no número de feminicídios, mas também há uma adequação da estrutura que dá suporte à violência contra a mulher, automaticamente aumentando também o número e a produção de dados sobre violência contra a mulher. E aí, dentro dessa análise de feminicídios, uma questão que é crucial é que, para identificar o que é de fato um caso de feminicídio, a gente precisa enxergar quem é o autor do caso. Né? É o principal marcador que qualifica o caso de morte violenta de uma mulher como feminicídio. Então, uma das principais questões é identificar quem foi o autor do caso. Paralelo a isso,
a gente consegue identificar outros elementos que especificam o tipo de feminicídio, diferentemente do outro tipo de violência contra a mulher, do outro tipo de morte violenta contra a mulher. Por exemplo, local e horário de ocorrência, instrumento utilizado, motivação por trás do crime e perfil da vítima, idade, cor e raça e estado civil. Quando a gente analisa essas características do crime de feminicídio, a gente observa que é um padrão muito específico de violência, que é um padrão muito específico, diferente de outros tipos de crimes. Por exemplo, diferente do homicídio doloso, cuja vítima foi mulher, e diferente do latrocínio e lesão corporal seguida de morte, também que a vítima foi mulher. Vou correr. A gente vai aqui, a gente, na verdade, fez um exercício estatístico. A gente estimou a probabilidade de que uma morte violenta de uma mulher ela tenha sido, de fato, feminicídio, justifica-se por ser uma temática relevante, uma temática extremamente importante. Para isso, nós fizemos 2 exercícios específicos, só para vocês terem uma ideia. A gente tem parceria com a CIAP e nós recebemos todos os boletins de ocorrência que registram os casos de feminicídio. Isso é um nível de detalhamento extremamente muito grande. Porém, existe uma complexidade muito grande por trás desses dados para a sistematização deles. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi, antes nós fazíamos a leitura disso e a sistematização manual. Depois, nós criamos uma aplicação dentro do Python para ele sistematizar e ler automaticamente todos esses dados de feminicídio e fazer uma categorização deles. Para vocês terem uma ideia, de 2020, só em 2021 e 2022, foram 544 registros de feminicídio no Estado, de 417 municípios da Bahia. Esses dados eles têm uma complexidade muito grande porque são dados não estruturados. Como assim dados não estruturados? Um exemplo muito específico. Nome da vítima, idade, local de ocorrência, todos esses dados eles são preenchidos de forma que você completa, como se fosse um formulário, você marca. Só que existe um campo que descreve a ocorrência do fato. Elementos importantes, como, por exemplo, provável autoria, instrumento utilizado, tudo isso são descritos nesses campos. E existe, muitas vezes, uma dificuldade muito grande de nós identificarmos por conta da escrita, da forma como foi levantado o dado, às vezes um erro de escrita, erro de digitação. Então, a sistematização disso dá um trabalho muito grande e a gente acabou desenvolvendo essa aplicação dentro do Python para sistematizar isso. Paralelo a isso, nós fizemos uma modelagem econométrica chamada de modelo Logit. Nós desenvolvemos 2 modelos, um modelo Logit e um modelo Probit, depois de um levantamento de todas as mortes violentas de mulheres, para especificar se aquele padrão específico estava relacionado a feminicídio ou se aquele padrão era um padrão de outro tipo de morte violenta de mulher. Aqui tem uma especificação do modelo, que eu só coloquei para caráter de entendimento. Outra especificação do modelo, e aqui para a gente avançar para a finalização. Uma análise descritiva, só para vocês terem uma ideia específica. Feminicídios na Bahia, de 2023 a 2024. 115 feminicídios, houve uma redução de 3,5% dos casos. Homicídio doloso, que de fato é a causa onde é o maior número de vítimas fatais, ele também é maior em termos de contingente absoluto, só que quando nós analisamos lesão corporal seguida de morte, cuja vítima foi mulher, e latrocínio, por mais que você some os 2, não dá o contingente total de feminicídios. Então, isso indica que é uma problemática extremamente grande a violência contra a mulher. Esse material que nós fazemos juntamente com a CIAP, ele dá resultado nesse produto visual que vocês veem, que anualmente, já há 5 anos seguidos, nós fazemos em parceria com a CIAP, é divulgado na rede social da SEI, há uma divulgação imensa que ele caracteriza o crime de feminicídio dentro do estado da Bahia. Por que isso é relevante? Porque dá subsídio para as políticas públicas identificarem justamente o perfil típico de mulher que é vítima de violência doméstica. Violência de gênero. Aqui nós separamos, só por conta de uma questão de modelo, feminicídios e não feminicídios. Feminicídios, já sabemos o que é, e não feminicídios é o somatório daqueles outros crimes. Lesão corporal seguida de morte, latrocínio e homicídio doloso. Eu não vou fazer aqui uma digressão jurídica com a permissão, professor Misael, porque dá um pouquinho de complexidade para especificar cada tipo criminal desse. Mas aí depois a gente pode esclarecer de forma pontual. E aí algumas caracterizações quando a gente identifica especificamente. Por exemplo, meses do ano, a gente não consegue identificar uma diferença do que é feminicídio do que não é feminicídio. Ou seja, não há diferença se o crime ocorre em junho, em dezembro, não há uma especificação muito clara.
Período do dia. De igual forma, também, grande parte dos crimes ocorrem durante a noite. Né? Esses crimes que vitimam de vitimização de mulheres, homicídio, feminicídio, ocorrem durante a noite. A motivação, essa é uma problemática muito importante, porque grande parte dos registros criminais, por serem o primeiro passo, o boletim de ocorrência, por ser o primeiro passo dentro do processo de investigação criminal, a gente não consegue identificar ainda o motivo. Então, você tinha uma proporção muito grande de dados e registros de feminicídio que não havia a informação de motivação. Mas, aqueles casos que nós conseguimos levantar isso, a maior parte dos casos, pouco mais de um terço deles, a motivação do feminicídio era passional, era um crime estritamente passional, e do homicídio de mulher era tráfico de drogas. E aqui um marcador muito importante, quando a gente analisa feminicídios e não feminicídios, feminicídio é, sobretudo, um crime cometido por arma branca. Passional, arma branca, ocorrido dentro do domicílio e tendo como autoria o parceiro íntimo da vítima. O que seria parceiro íntimo? Marido, namorado, ex-namorado, nós especificamos tudo em parceiro íntimo. Enquanto que não feminicídios, quando a gente analisa o perfil de mulher vítima de não feminicídios, é um perfil muito próximo do homem de violência urbana. É um homem jovem, negro, de idade mais reduzida, que está muito associado a questões dentro da disputa do conflito de tráfico de drogas. Aqui nós colocamos, só para caráter de exposição, o que seria a estimação do modelo Logit e do modelo Probit. Deixa eu só voltar aqui. Qual é a única observação que a gente traz desses resultados? São as informações que constam X-raça, no extremo esquerdo, no extremo direito, na verdade, vocês conseguem observar que existem 3 estrelas. Na informação por raça, não tem qualquer tipo de relevância. Ou seja, a raça não é uma questão relevante para explicar o crime de feminicídio dentro do Estado. Acreditamos que é por conta da proporção de pessoas pretas e pardas dentro do Estado da Bahia. Prometo que eu já vou finalizar. Quais são as principais observações que a gente traz? O fato de uma morte violenta de mulher ter ocorrido dentro do domicílio aumenta a probabilidade em torno de 24% e 23% de que esse crime, de fato, tenha sido feminicídio. Utilizaram a arma branca para vitimar uma mulher de forma letal, também aumenta a probabilidade em torno de 30% de que esse fato também tenha sido feminicídio. A cada ano adicional de idade, é um crime, sobretudo, para mulheres em idade adulta, aumenta a probabilidade em torno de 1 ponto percentual, 1,3 ponto, para que esse caso seja um caso de feminicídio. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer algumas incursões. Vamos supor, por exemplo, se a morte violenta utilizou um objeto perfuro-cortante, foi dentro do domicílio, e a vítima tinha especificamente 37 anos de idade, uma mulher já em idade adulta, uma mulher já formada, a probabilidade de que isso seja um feminicídio é de 84%. Enquanto que, se não foi dentro do domicílio, foi em via urbana, ou se foi em outro espaço, não tenha sido objeto perfuro-cortante, e a mulher ela tem a mesma idade, a probabilidade de que tenha sido feminicídio, ela cai para 7%. Qual é a conclusão que a gente chega? Feminicídio é um crime especificamente de uma mulher que sofre violência dentro do lar, tendo como autoria o parceiro íntimo, utilizando um instrumento de arma branca, um objeto perfuro-cortante. Como que isso pode subsidiar políticas públicas? Primeiro, que a identificação de um perfil que é mais suscetível a ser vítima de feminicídio. Observem que, em 2021, quando a gente fez esse estudo, 46%, aproximadamente 45%, 46%, 45% das mulheres que foram vítimas de feminicídio na Bahia, elas já tinham aberto uma queixa-crime contra a violência doméstica. Então, quase metade das mulheres vítimas em 2021 de feminicídio já tinham procurado o Estado, tentado procurar algum tipo de proteção contra a violência que elas viviam. Outra questão que pode contribuir esse trabalho é a sistematização desses dados para outras bases maiores. Por exemplo, feminicídio em torno de 120 casos, enquanto que homicídios dolosos são em torno de 5.000 casos no Estado a cada ano. Então, quando você sistematiza e organiza esses dados em uma base menor e amplia para uma base maior, você tem uma contribuição e uma facilidade para que esses dados sejam analisados e sistematizados.
Por fim, a gente consegue também analisar, que na verdade é um provável trabalho que nós façamos, é analisar a questão do impacto antes da lei de feminicídio. Se a gente consegue, por exemplo, agora identificar que esse perfil é um perfil típico de feminicídio, a gente consegue analisar a violência letal de mulher antes da implementação de lei de feminicídios e pode afirmar, por exemplo, se houve aumento dos casos de feminicídio ou não. Deixo aqui o meu contato e as contribuições. Prováveis ouvir as contribuições. Chegaram aqui 3 questões para a gente. Uma, eu acho que vai ser para a próxima mesa, que é sobre a pessoa quer saber quem é a autoria, quem faz o feminicídio, se é não, o parceiro e tal. E é isso, a gente já sabe, já é corrente, mas responde aí já. Dentro desse infográfico que a gente faz de feminicídio, aproximadamente quase 10, de cada 10 casos de feminicídio, 9 deles é parceiro íntimo da vítima ou então parceiro próximo dela. Isso, na realidade, é um padrão só da Bahia? Não. Isso a gente observa em vários outros estados, porque é um perfil de crime que não está relacionado especificamente com a Bahia, mas com a forma com que a mulher é vítima de violência. Então, é um padrão que permanece. Só para caráter de exemplo, de cada 10 mulheres vítimas de mortes violentas, em torno de 4, 5, quase metade delas são mulheres vítimas de feminicídio. Então, é um problema de grande relevância. Espero ter respondido. A outra pergunta é a pessoa fazer um levantamento sobre a questão da importância da educação para a formação, para a cidadania. Eu sou suspeita de falar sobre isso porque eu sou educadora, sou filha de educadora, eu acredito na educação, então é complicado e acho que é o direito fundamental que faz a diferença em tudo. Porque quando a gente educa o cidadão para a cidadania, para a solidariedade, para a fraternidade, é assim que a gente vai construindo um mundo melhor, gente. Não tem outro caminho. Então, o professor vai complementar aqui. É uma contribuição vinda do Erasmo Caetano, que é executivo e consultor, e ele inicia assim: na minha opinião, para que as políticas públicas deem certo, será preciso investir formalmente em educação e cidadania. De fato, concordo totalmente com essa fala. A educação é a base, talvez por isso, é a base de transformação, talvez por isso o conhecimento, né? Os espaços produtores de conhecimento, a educação tenha sido tão criticada ultimamente, né, no Brasil, porque ela tem o poder de transformar mentes e transformar, por consequência, uma realidade social. Dialogando com o belo trabalho do Jadson, não há como superar o sexismo, a misoginia e reduzir o percentual de feminicídio no Brasil, assim eu entendo, professor, se nós não temos oportunidade de conversar, de debater nas escolas sobre diversidade de gênero. E os professores e professoras, em especial das escolas públicas, estão amordaçados no sentido de terem temas que são tabus. A gente não pode conversar sobre gênero em sala de aula. Somos taxados de militantes. Da mesma forma, a violência, voltando para a segurança pública no aspecto mais amplo, né, para além do feminicídio. Na quinta-feira passada, eu estava fazendo uma fala sobre masculinidades para alunos, meninos, só meninos, em uma escola pública no final de linha da Mata Escura. Em alguns momentos eu tinha que falar mais alto porque os estampidos dos disparos de arma de fogo não deixavam eu falar. E aquilo era tão natural que a diretora da escola falava assim: gente, não deixa ninguém sair não, viu? Fecha aí o portão, fica todo mundo aqui. E eu falando. E assustado, perplexo com a naturalização da violência nas periferias. Por outro lado, nós, profissionais da educação, né, professores e professoras, também não temos oportunidade de conversar sobre criminalidade, de mecanismo de se prevenir
a cooptação do jovem, do adolescente pelo crime organizado, porque o crime organizado se vale justamente da juventude para fortalecer as fileiras do seu exército de reserva, e estão a serviço do narcotráfico, esses jovens. Então, como é que a gente pode falar se os líderes das facções, né, nessas localidades não querem que se toque em temas como esse em sala de aula? Eu digo isso não apenas na condição de professor que eventualmente fala com essa comunidade, nas escolas públicas, mas também sou esposo de uma professora da rede municipal de ensino. E na escola onde ela trabalha não se pode falar sobre criminalidade, porque é uma concorrência, né? Os líderes da criminalidade local entendem isso como uma concorrência. Não, está tirando da gente o nosso exército. Não pode. Então, digo isso para coadunar com a fala do Erasmo, no sentido de ser a educação a base para a transformação social. Bom, a gente não encerra o assunto, mas encerra a mesa. E obrigada a todos por terem nos escutado. E agora a gente vai para a próxima mesa. Peço só que os senhores aguardem para fazer a fotografia. Bom, a CEI agradece aos integrantes dessa mesa pelas excelentes contribuições ao tema de segurança pública. Convido a retornar à plateia para darmos seguimento ao evento.